Aprendizado de máquina é mágica? Não, não é, mas às vezes pode parecer. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série de aprendizado de máquina aqui no canal. E o objetivo desse vídeo é a gente conseguir criar uma intuição do que está por trás dos modelos de aprendizado de máquina clássicos, para que você, que tem alguma dúvida ou às vezes acha que isso pode parecer um pouco mágico, consiga entender o que está acontecendo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de fazer um esforço didático bastante importante para que vocês compreendam o que está acontecendo sempre que eu estou fazendo alguma coisa. E nessa série de aprendizado de máquina não é diferente. E por isso eu separei um exemplo para a gente conseguir ir mais a fundo e desmistificar o aprendizado de máquina. E a gente vai começar olhando para esse gráfico. Primeiramente, a gente tem que entender o que a gente está vendo aqui. Esse é um gráfico que aqui no eixo Y a gente tem aqui o comprimento de uma pétala e no eixo X a gente tem aqui a altura da pétala. Se aqui dá para chamar assim, né? Uma tradução mais livre. E esses pontos aqui, coloridos, eles indicam espécies de um tipo de planta que se chama íris. Aqui então na legenda a gente pode ver que os pontos azuis representam a espécie setosa e os pontos verdes representam a espécie virgínica. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse é um recorte, então uma foto que eu extraí de um conjunto de dados bastante conhecido, que é o conjunto de dados íris. E eu vou abrir aqui no Wikipedia para a gente ver junto. Então tá aqui. Esse aqui é o conjunto de dados íris. Como você pode ver aqui, ele é um conjunto de dados bastante antigo, que foi apresentado pela primeira vez num paper em 1936 pelo Ronald Fisher, que era um biólogo e estatístico. Desde então, esse conjunto de dados já foi amplamente utilizado e é muito comum a gente ver exercícios de aprendizado de máquina que lidam com diversos tipos de algoritmos utilizando ele. E um dos motivos porque esse conjunto de dados é tão famoso é justamente porque ele é bastante conveniente para a gente ter a intuição do que acontece por trás de um modelo. Então vamos lá, supondo que a gente quer criar um modelo que consiga classificar, a partir do tamanho das pétalas das espécies, que espécie é essa? Bom, olhando para esse gráfico, a gente consegue ver que as duas espécies elas estão bastante separadas. Então eu te pergunto, se eu colocar esse novo ponto aqui, esse ponto escuro, de que espécie é a planta que tem essas características, uma pétala com comprimento desse tamanho e com uma altura desse tamanho? Bom, olhando apenas para esses dados, a gente poderia imaginar que essa espécie é setosa, porque esse ponto ele está muito mais próximo desses dados do que desses dados. Da mesma forma, se eu perguntar para você de que espécie é esse ponto amarelo aqui, só olhando para esse gráfico, a gente poderia imaginar, poderia chutar que esse ponto ele é da espécie virgínica, porque ele está muito mais perto desse grupo de pontos aqui, que é da espécie virgínica. Parece simples, né? Mas a intuição é justamente essa. Quando a gente treina um modelo de aprendizado de máquina, a gente passa um conjunto de exemplos para que ele aprenda, e depois a gente passa um conjunto de dados para ele, novos, que ele não viu ainda, e pergunta o que a gente quer saber. No caso aqui, qual é a espécie desse novo dado que eu estou te passando? O algoritmo vai responder, dentre as coisas que ele já conhece, com que aquilo se parece mais. Mas para nós que somos humanos fazemos esse chute, basta a gente olhar para esse gráfico e falar: ah, entendi, esse ponto está mais perto desse, esse ponto está mais perto desse, vou chutar isso. O algoritmo, ele também vai fazer esse chute, mas como ele vai fazer isso se ele não está olhando para esse gráfico? E aí é que entra a estimativa de uma função, de um modelo que se adeque bem a esses dados. Então imagina uma função de primeiro grau, uma reta, que nem a que você aprendeu na escola. Como, por exemplo, essa aqui que eu botei na tela. O algoritmo pode utilizar uma função semelhante a essa para poder tentar separar essas informações. E aí, ele vai entender que tudo que está abaixo dessa reta é da espécie setosa e tudo que está para cima é da espécie virgínica. Só que, como você pode perceber, nesse exemplo que a gente viu aqui, poderia ser essa reta, mas também poderia ser uma reta assim, poderia ser uma reta assim. Então, tem várias retas aqui que podem ser estimadas para dividir o conjunto de dados como ele está. Se o conjunto de dados é assim, bem separado, como esse daqui, qualquer uma dessas retas vai servir. Mas imagina que a gente tivesse mais exemplos. Então, considerando que o nosso conjunto de dados tenha todos esses novos dados aqui sobre a espécie setosa, essas duas retas aqui que eu desenhei, elas já não servem mais, porque elas, por exemplo, iriam errar a classificação desses pontos,
porque elas estão entendendo aqui, como eu já falei, a premissa é tudo que está abaixo da reta é dito como cetose e tudo que está acima é virgínica. Mas já essa reta aqui, ela ainda iria servir para dividir o nosso conjunto de dados. Isso daqui é um exemplo de uma aproximação linear. Linear porque eu estou usando uma função linear, e aqui uma função de primeiro grau, para dividir o meu conjunto de dados. Mas existem diversos tipos de modelos e cada um vai aproximar por uma função. A gente pode ter dados que não vão se adequar bem a uma função linear. Por exemplo, supondo que o nosso conjunto de dados fosse bem maior, e ao invés das 50 amostras que a gente tem de cada espécie, a gente tivesse todas essas amostras aqui. Se a gente tentasse separar esses dados com uma reta, ia acontecer o seguinte. Bom, dá para ver que aqui essa reta não está dividindo bem esses dados. E ainda que a gente mova ela para, por exemplo, conseguir colocar todos os pontos azuis embaixo dela, a gente vai ter uma imprecisão aqui nesses cantos. Dá para ver? Então, todos esses pontos aqui verdes que estão embaixo da reta seriam classificados de maneira incorreta. Isso porque é difícil a gente ter uma reta aqui que se adeque a esse conjunto de dados. Mas a gente poderia ter uma função não linear que divida bem esses pontos. Então, por exemplo, dá uma olhada nessa função aqui. Essa função que eu desenhei, embora seja um pouco tontinha, ela divide bem esses dois conjuntos de dados, considerando que tudo que está para cá, acima dessa curva, é de uma espécie, e tudo que está para cá é outra. Então, embora a gente não consiga aproximar uma função linear, a gente conseguiu com uma função quadrática, ou enfim, independente do que essa função seja. E é justamente isso o que acontece quando a gente tenta aplicar um modelo. Então, se a gente for utilizar uma regressão linear, o que a gente vai fazer é tentar aplicar uma reta, como aquela que eu mostrei, a esse exemplo. Se a gente for utilizar um outro modelo, como por exemplo um naive Bayes gaussiano, e aí você pode não entender nada do que eu estou falando aqui, mas é só um exemplo de um algoritmo que realmente a gente poderia utilizar, aí sim a gente poderia, por exemplo, conseguir aproximar a uma curva similar a essa aqui. E aí, cada modelo vai aproximar os dados com uma função diferente. E dá para a gente perceber que então a gente vai precisar ter a intuição de como o nosso dado é para conseguir entender se a gente está aplicando o modelo certo. Um modelo que nos permita separar, então, classificar aqui no nosso exemplo o dado da melhor forma. E com isso, então, a gente consegue entender um pouco melhor a intuição que está por trás de um modelo de aprendizado. Porque, supondo que a gente tenha esse modelo aqui que eu desenhei, que aproxima com essa função, se a gente der novos dados para esse modelo, como, por exemplo, esses pontos amarelos aqui, como que esse modelo vai classificar? Ele vai dizer que tudo que está para cá é da virgínica e tudo que está para cá é da cetosa. E olhando só para esse gráfico, a gente pode assumir até que isso está certo. Isso aqui é uma forma da gente compreender de maneira bem concreta o que está por trás de um exemplo de um modelo de classificação. E aqui a gente usou o conjunto de dados íris para fazer isso. Então era isso, pessoal. Eu queria muito que vocês vissem esse exemplo e conseguissem tirar um pouco daquela abstração e daquela mágica que às vezes parece que tem no modelo de aprendizado de máquina e conseguissem observar melhor o que está acontecendo. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Dúvidas e sugestões, deixa aqui nos comentários. Se fizer sentido para mais alguém, compartilhe esse vídeo. A gente bateu os 4.000 inscritos essa semana e a gente está rumo aos 5.000 até o final do ano. Então, compartilha com todo mundo se você acredita no nosso trabalho, se você acha que a gente tem que continuar. Divulga bastante para que a gente consiga atingir essa nossa meta, beleza? Muito obrigada e até a próxima!